Olá pessoal, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Hoje falando sobre as ordens da ajuda, ou seja, as leis sistêmicas. Desculpa. Que regem o auxílio. Sejam bem-vindos, boa noite. René Calil, Mariana Ottoni, sejam todos muito bem-vindos. Leide, Suzete, Bruna Dias Moraes, sejam todos muito bem-vindos. Orlando da Silva Mourão. Então, o que acontece? Rapidinho, o Bert Hellinger, ele percebeu que existiam algumas nuances, algumas características do processo terapêutico, ou seja, onde um terapeuta auxilia uma pessoa a chegar de um estado atual X a um estado desejado Y. E ele percebeu que existiam algumas ordens a serem obedecidas. Caso contrário, essa ajuda não acontecia. Então, a primeira ordem da ajuda que o Bert Hellinger descreveu foi exatamente o seguinte: você dá o que você tem para dar. E você toma aquilo que você precisa, aquilo que é devido. Então, nós temos que o nosso auxílio, eu como médico, por exemplo, vamos supor que alguém me peça para orientar em um tratamento de câncer. A pessoa está em quimioterapia e ela chega e me fala: olha, doutor, eu estou tomando tal quimioterápico, eu estou com tal tipo de câncer. E aí, o que você acha? Eu posso ajudar essa pessoa? Até posso tentar, mas eu tenho recurso para ajudar essa pessoa? Não, porque eu não sou oncologista, eu sou psiquiatra. Então, quimioterápico, etapa de quimioterapia, não é a minha praia, não é algo que eu tenha para auxiliar. Então, eu vou falar para a pessoa: olha, eu não sou a pessoa mais indicada para te orientar nisso. Por um outro lado, por exemplo, um terapeuta que tenha muita dificuldade com a questão de pedofilia. E ele encontra e ele recebe um paciente que é pedófilo. E aquele paciente vem no seu sofrimento, né, da pedofilia. E aí ele deve dizer: olha, eu não sou capaz de te auxiliar no seu caso. Procure outro profissional. Ou seja, aquilo que a pessoa vem procurando para receber, esse terapeuta não tem. E você mesmo, como um amigo, né, um amigo que te peça ajuda, vamos supor que um amigo te peça um auxílio financeiro. Ah, fulano, você tem aí um dinheiro para me emprestar? E aí você não tem esse dinheiro. Você deve falar: não, não tenho. Acontecerá uma desordem se você se dispuser a pedir emprestado para terceiros para emprestar para esse amigo. Ou seja, você vai estar dando algo que você não tem. Então, quando alguém te pedir um auxílio, você tem que analisar muito bem se você é capaz de entregar aquele auxílio. Seja um auxílio filantrópico ou seja um auxílio remunerado, recompensado, seja um auxílio na sua atividade profissional. Então, você é um servidor público e alguém chega lá com a demanda: olha, eu preciso muito disso, disso e disso, que você me auxilie. Porém, as regras do seu departamento não te permitem realizar aquilo. Mas você quer muito ajudar a pessoa. Porém, você não tem aquilo para ajudar. Então, você não deve ajudar, você deve dizer não. Entende? O Bert Hellinger, com as ordens da ajuda, ele colocou os pingos nos is em relação aos limites que a gente tem para auxiliar as pessoas. Porque muitas vezes o desejo de ajudar é tão grande, que a pessoa desobedece essa regra. Muitas vezes
o desejo de ser bonzinho e fazer tudo pelo outro e nada para mim, faz com que essa regra se perca. E aí o processo de auxílio não aconteça. Entende? Então, a primeira ordem da ajuda é essa, que você precisa dar aquilo que você tem para dar. E quando alguém te pede algo, você tem que analisar muito bem se você tem aquilo para dar. Alguém, por exemplo, te chama, fulano, eu estou na maior fossas, eu tive uma perda financeira, ou então eu briguei com meu namorado, fulana, vamos comigo no cinema assistir aquele filme tal. Ou seja, a pessoa está te chamando para se divertir com ela assistindo um filme, mas você não gosta daquele tipo de filme, às vezes é um filme de terror, ou é um filme de romance, um filme que você não gosta. Ou seja, você não tem aquele auxílio para dar. Você tem não só o direito, mas o dever de dizer não. Não, eu não posso te ajudar nisso. Está fora do meu alcance. Aí, aqui tá, a Luciene está perguntando, até com filhos? Principalmente com filhos. Porque se você ensina ao seu filho que você precisa se sacrificar para auxiliá-lo, ele vai aprender a fazer isso pelas outras pessoas. Então, se seu filho te pede, mãe, quero um iPhone de presente, né? Você não tem dinheiro para comprar um iPhone, você tem obrigação de não dar. Você não pode se endividar até o pescoço com aquelas parcelas para pagar o resto da vida, para dar algo que você não tem a possibilidade de dar. Então, é um ensinamento também para com seus filhos, quando você tem esse auxílio aí. Denise Matos, seja bem-vinda, boa noite. Estúdio Beleza, Isadora Takes, Camila Melo, Márcia Lima. Uau, isso é fantástico. Valeu, Márcia. Estamos juntos aí. Nesse processo. Vanúzia, seja bem-vinda. Adri, Juju, Aninha. Ok? Então, a primeira regra é que você entrega a outra pessoa aquilo que você tem para dar, ok? E em troca, você recebe o que é justo. Você recebe o que você precisa. Então, se alguém precisa de um auxílio, né? Um auxílio que você pode dar. Aquele auxílio talvez não te custe muito. Às vezes, naquele auxílio, você já está realizando a sua função. E aí você vê que a pessoa está precisando muito e você arranca o couro dela pedindo uma retribuição absurda. Isso também desequilibra essa relação de troca. Então você dá aquilo que você tem para dar num processo de auxílio e você recebe aquilo que você precisa receber. Uma outra regra do auxílio, uma outra regra da ajuda, uma outra regra para que você consiga realmente entregar um valor à pessoa, é que essa pessoa peça. Existe um mundo de pessoas com o desejo de, entre aspas, ser bonzinho, algo adquirido lá na infância, né? Boa menina, bom menino, você tem que fazer tudo pelos outros e nada por você. E aí, muitas vezes, você vê uma pessoa numa situação de necessidade e você sente o desejo de ajudar. Isso é uma desordem. A pessoa vai ficar ofendida se você insistir em ajudar em algo que ela não quer sua ajuda. É igual um alcoólatra, um dependente químico. Então, você dá à pessoa o que ela precisa. E se ela pedir, olha que interessante, você dá à pessoa o que ela precisa, não o que ela quer. Olha a diferença, galera. Nem sempre o que a pessoa pede é o que ela precisa. Se um dependente químico vem e te fala, me empresta aí R$1.000, tô numa fissura danada, quero torrar R$1.000 no crack. E você tem R$1.000 no bolso.
você poderia emprestar para essa pessoa. Mas é isso que ela precisa para o auxílio dela? Não, não é isso que ela precisa. É isso que ela quer, mas não é isso que ela precisa. Então você tem o direito e o dever de não dar. Se o seu filho te pede, mãe, eu quero ir, eu tenho só 16 anos e quero ir lá para aquela balada, não sei da onde, festa rave, né, onde a droga rola no 12, onde a pessoa vara 24 horas em festa. O seu filho adolescente, ele quer ir, ele está desesperado para ir, alguns colegas vão. Mas é isso que o seu filho precisa? É isso que ele quer? É isso que ele está pedindo? Mas não é isso que ele precisa. Ele precisa, nesse momento, da sua autoridade de proteção. De dizer, não, meu filho, você não vai, eu não te autorizo a ir. Né? Enquanto você é sustentado por mim, enquanto você come debaixo do meu teto, você me obedece. Você me deve essa satisfação, sim, e você não vai. Isso é um exemplo de quando alguém te pede algo, mas não é o que ela precisa. No contexto terapêutico, acredito que tenhamos muitos terapeutas aqui presentes hoje, é muito comum o cliente, ele vem na sala de terapia com uma lista de queixas em relação ao passado, em relação aos próprios pais. Meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Minha mãe me abandonou lá para minha avó cuidar. O meu ex-marido me traiu, ele judiou de mim, me bateu durante 5 anos, como eu sou uma vítima. O que esse cliente quer? O que esse cliente está te pedindo? Ele está te pedindo assim, olha, me apoia na minha dor. Diz para mim que eu sou realmente uma vítima. Diz para mim que o meu pai não podia ter feito isso. Diz para mim que eu tenho razão de estar aqui reclamando. Mas, contudo, entretanto, todavia, essa pessoa precisa disso? É disso que ela precisa? É isso que vai fazer bem para ela? Não. Não é. Se você dizer, olha, você tem toda a razão de ser revoltado com a vida. Você devia mesmo processar o seu pai e sua mãe pelo que eles fizeram com você. O seu marido realmente era um crápula. Ele não podia ter te traído dessa forma. Você é uma vítima. Se você fizer isso, você vai estar afundando a pessoa em um buraco cada vez maior. Então, por mais que o cliente, ele vem pedindo, muitas vezes ele vem pedindo para o terapeuta, para que o terapeuta o apoie nas suas queixas, não é isso que o cliente precisa. O que vai tirar o cliente do buraco é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. É você dizer, olha, você precisa deixar a revolta de lado. Você precisa parar de reclamar da vida e dos seus pais, porque eles já te deram a vida. Você precisa olhar para o seu relacionamento passado e assumir a sua parcela de responsabilidade naquele término de relacionamento, naquela traição que você levou. Você teve a sua parcela de responsabilidade. Olha só, não é isso que a pessoa está pedindo. Absolutamente não é. Pelo contrário, muitas vezes o terapeuta, quando faz isso acertadamente, ele até perde o cliente, porque o cliente foi lá querendo o quê? Querendo ser apoiado nas suas queixas. Porém, apoiar o cliente nas queixas, dizer que ele tem razão de ficar reclamando, é afundar ele no buraco do negativismo e da repetição do ciclo negativista. Então, ordens da ajuda, a gente está falando hoje, alguém perguntou. Ordens da ajuda são as regras que o Bert Hellinger acabou percebendo no processo de auxílio, seja no auxílio terapêutico, ou seja no auxílio de um familiar, ou seja no auxílio até filantrópico. Eu vou falar um pouquinho mais do auxílio filantrópico mais para frente. Qualquer tipo de auxílio, a primeira regra é você dar o que você tem. Então, uma pessoa que quer fazer uma obra de caridade,
e vai se endividar para dar aos outros algum tipo de benefício. É uma desordem. Por quê? Porque ele não tem dinheiro para doar. E ele vai entrar numa dívida para doar dinheiro. Então, quer dizer, é um auxílio que não vai acontecer. Essa é a primeira ordem da ajuda, você dá o que você tem. E toma de volta, porque é sempre uma relação de troca, aquilo que você precisa. Então, por exemplo, eu como médico, eu atendo as pessoas, eu prescrevo medicação, eu conduzo constelação familiar de temas. Então, eu entrego o que eu tenho. Se eu estiver na frente de um cliente pelo qual eu não consigo ajudá-lo, eu vou dizer não. Eu não consigo te ajudar. Está fora do meu alcance. Toma aqui seu dinheiro de volta. Simples assim. Ou seja, eu dou o que eu tenho e eu recebo de volta aquilo que é justo, aquilo que eu preciso, aquilo que é proporcional ao valor de vida que eu entreguei a essa pessoa. E nós temos aí a segunda ordem da ajuda, que é que você dá quando a pessoa pede e dá à pessoa o que ela precisa, não necessariamente o que ela pede. Você dá se ela pede. Então aquele negócio, eu vi fulano passando por necessidade, eu preciso ir lá ajudá-lo. Aí você vai lá ajudar fulano, fulano não quer ajuda. Isso acontece muito na questão da dependência química. Então, no contexto filantrópico, esse tipo de desordem acontece demais. Um caso relatado, né, de pessoas que iam em obra de caridade entregar cobertor para moradores de rua. E aí chegou para olha fulano, você quer esse cobertor aqui? Ele falou, não, eu quero uma dose de pinga. Você tem uma dose de pinga para me dar? Não, não tem não. Mas nós temos um cobertor, você está com frio? Ele falou, não estou com frio não quero esse cobertor. E a pessoa insistiu, entregou o cobertor para a pessoa e saiu com o seu carro. E aí, de repente, olhando no retrovisor, viu que a pessoa pegou o cobertor, jogou no chão e continuou andando na rua. Entende? Olha só, é como se aquele processo de auxílio tivesse acontecendo de forma obrigada. Aquela pessoa não pediu aquele cobertor. Então, ela não ia aceitar aquele tipo de ajuda. Ele precisava de um cobertor? Para ele, não. Para ele mesmo, não precisava. Né? Ele falou que não estava com frio. Agora, olha só, quando a filantropia ferra a vida de todo mundo. A necessidade de dar aquele cobertor estava sendo muito mais do ajudador, da pessoa que estava ali, entre aspas, fazendo a caridade. E aquele mendigo, alcoólatra talvez, ele aceitou aquele cobertor para ajudar o ajudador. Olha só que desordem. Esse tipo de ajuda vai acontecer? O valor de vida, de benefício do ajudador passou para o ajudado? Não passou. Ainda houve um desperdício. Todo mundo perdeu tempo. O ajudado não tive o que ele queria, porque ele queria era uma dose de pinga mesmo. E o ajudador teve um desperdício do seu próprio tempo e de um cobertor, que aquele ajudado jogou fora, porque ele não pediu aquilo. Então a gente tem que respeitar as pessoas quando elas pedem. Se a pessoa pediu ajuda, sim. Então isso também é regra áurea no tratamento da dependência química. O tratamento só vai acontecer quando a pessoa pede. Quantas pessoas eu atendo no consultório que falam, doutor, eu vou trazer o meu filho aqui, você constela ele para mim, ele precisa mudar, ele está numa situação onde ele não vai para frente. Qual é a pergunta muito simples que eu preciso fazer? O seu filho quer fazer constelação? O seu filho sabe o que é constelação? O seu filho está disposto à mudança? Não, doutor, ele não aceita muito não, mas por favor, doutor, faz isso para mim. Nem pensar. O processo de auxílio não acontece. Pelo contrário, uma constelação, em especial, a pessoa precisa estar extremamente preparada para receber o auxílio. Inclusive, olha o que eu falo. Inclusive, para todos os meus clientes de psiquiatria, e quem me pergunta sobre agendar a constelação, doutor, como é que eu faço para agendar? Eu falo o seguinte, olha, você vai lá no meu feed, eu vou passar o link, eu passo o link de um vídeo do IGTV que eu postei. A headline do vídeo é assim, obrigatório ver antes de constelar. Você vai lá, assiste esse vídeo que tem 22 minutos e você sente dentro de você
se você realmente quer esse auxílio. Você sente dentro de você se essa técnica da qual eu explico em detalhes nesse vídeo pode te ajudar. Se você sente no seu coração, na sua intuição, que isso pode ajudar. Se você sentir que isso pode te ajudar, você liga para minha secretária e agenda para a gente fazer a sua constelação. Caso contrário, não agende. Se você sentir que aquele conteúdo não faz muito sentido, que, sei lá, não estou muito firme com vontade de fazer isso, não faça, não agende. Por quê? Porque essa pessoa não está preparada para receber o auxílio. Ela não cansou o suficiente de sofrer para conseguir receber aquele auxílio. O pedido de ajuda não está acontecendo. Então, primeira regra, primeira ordem da ajuda, você dá o que você tem e toma, né, de retribuição aquilo que é justo, aquilo que você precisa. Segunda regra do auxílio é você respeitar a vontade do outro. Se a pessoa não quiser auxílio, não tem como você auxiliar. E ainda da segunda regra, você dá o que a pessoa precisa, não necessariamente o que ela está pedindo. O que ela está pedindo nem sempre vai auxiliá-la. Muitas vezes vai atrapalhar e muito, e eu descrevi um detalhe bastante interessante aí dessa regra. Terceira ordem da ajuda, essa ordem ela é muito desrespeitada pela maioria das pessoas. É uma ordem que fala de uma equivalência de valores. Quando alguém está realizando um auxílio, é muito comum esse ajudador se considerar superior ao ajudado. É muito comum esse ajudador, essa pessoa que está ali realizando o auxílio, seja um serviço remunerado, seja um serviço filantrópico, seja uma ajuda ao amigo. Esse cara se coloca lá em cima. Coitadinho de fulano. Coitadinho, olha o coitadinho. Fulano vai se sentir extremamente ofendido com esse sentimento. Então, quando o ajudador se coloca superior ao ajudado, ele arranca a força do ajudado. Ele tira a força do ajudado. Porque um ajudante, uma pessoa que ajuda, ele funciona como uma lanterna. Ele vai mostrar um caminho. Olha, fulano, você precisa caminhar com as suas perninhas tal e tal caminho. Faz sentido isso para você? Esse é um auxílio. Agora, quando a pessoa se coloca como superior, ele olha para o outro e fala assim, coitadinho, ele não é capaz de seguir esse caminho sozinho. Eu, que sou superior a ele, vou carregá-lo nas costas nesse caminho que ele não é capaz de trilhar sozinho. O auxílio acontece, gente? Coloca aí nos comentários para mim se esse auxílio acontece. Não acontece. Primeiro, que essa pessoa que está sendo ajudada, ela se sente ofendida. Ah, mas eu não falei que eu estava com dó dele. Todo mundo sente. Você olhando nos olhos de um ser humano, você sabe o que ele está sentindo. Não precisa nem olhar nos olhos. Se você fechar os olhos, mentalizar a face daquele ser humano, daquela pessoa, de um amigo, de um parente, de um ente querido que até já morreu, por exemplo, do seu filho. Se você fechar os olhos e olhar a imagem dele, você vai perceber exatamente o que ele te diz, com o olhar. Isso é intuitivo e está dentro da capacidade de todos nós. Então, se você sente dó de um amigo e está ajudando a ele com dó, está se dando demais na relação, esse amigo vai sentir isso, vai se sentir ofendido e vai sair falando mal de você. Isso é uma regra de ouro. É um equilíbrio na relação de troca, aonde você dá reciprocamente mediante ao que você recebe dentro de uma relação de troca, dentro de um trabalho, dentro de um serviço prestado. Por que varia tanto o valor pago pela hora de trabalho de um profissional ou de outro? Por que varia tanto? Porque um profissional consegue entregar um conteúdo muito maior de vida, de benefício do que outro. Então, quantos clientes chegam lá para mim e falam, doutor, já estou tantos anos na psicoterapia, melhora um pouquinho, mas depois piora. E não tem tanto benefício.
ele paga lá talvez 150, 100 reais, 200 reais numa sessão. Aí muitas vezes ele chega e fala assim, doutor, mas a sessão de constelação com o senhor é 900 reais. Eu falo o seguinte, não foi eu que coloquei esse valor, né? A agenda está cheia. Se a agenda está cheia é porque eu entreguei equivalente. Eu entreguei em benefício da pessoa equivalente a isso. E até muitas vezes muito mais. Porque quando eu consigo fazer a pessoa alinhar o próprio relacionamento de casal, a pessoa ficar bem no relacionamento de casal, isso vale muito mais do que 900 reais. Agora, se eu vou lá e falo da minha vida 1 hora e pago 100 reais, isso não resolveu muita coisa, o que compensou mais? Entende? Então, o valor que você entrega num serviço ou produto, ele é proporcional sempre ao que você vai receber em troca. E no processo de auxílio é assim também. Você não pode se considerar superior ao outro. Galera, por mais difícil que seja, o paciente chega lá para mim, chorando as mágoas, com depressão, com um monte de problema, com a vida indo pro buraco. Em nenhum momento eu posso olhar para ele com dó. Em nenhum momento eu posso olhar para aquela pessoa e falar coitadinho. Em nenhum momento eu posso achar que ele não é capaz de sair daquilo ali. Pelo contrário. Muitas vezes eu sou claro e franco. E digo, principalmente quando a pessoa vem se vitimizando demais. Eu olho nos olhos e falo, eu não tenho dó de você. Gente, é impressionante. A pessoa tá assim chorando, na hora que eu falo isso, ela faz assim, ó. Peraí. A pessoa se enche de uma força que eu não sei de onde que vem. Simplesmente porque eu acredito que ele é capaz, acredito que ele não é um coitadinho, que ele está vivendo exatamente o que merece e que ele merece viver aquilo para aprender algo. E quando eu falo isso, eu não tenho dó de você, ele sente que eu sinto isso mesmo e a cabeça se levanta. E a pessoa se fortalece no que ele precisa mudar. Então, terceira ordem da ajuda, você necessita olhar de igual para igual para a pessoa que você está ajudando. Entende? Você tem que considerar que aquela pessoa é capaz de fazer o que você fez totalmente, tranquilo. Ele é tão capaz, tão importante, tão digno quanto você mesmo para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, eu estou empolgando, conversando demais aqui, não estou lendo os comentários de vocês, eu vou ler um pouquinho os comentários de vocês aqui. Meu pai está separado da esposa, está só. Posso ajudar ele? Muito interessante sua pergunta, Selma. Muito obrigado mesmo pela participação. A ajuda ao pai e à mãe é uma relação entre desiguais. Olha só, equilíbrio na relação de troca é numa relação entre iguais, ok? Então, é uma relação que começou ao mesmo tempo. Então, é uma relação de namoro, uma relação de amizade, uma relação de trabalho, uma relação trabalhista, uma relação comercial, uma relação de prestação de serviço, né? Um cliente me procura para fazer uma constelação. Quem chegou primeiro na relação? Nenhum dos dois. Os dois chegaram ao mesmo tempo na relação. É uma relação de troca. Então, nós estamos em igual. Por mais que ele esteja num sofrimento maior que o meu, eu o considero no mesmo patamar de capacidade que eu tenho. Ok? Agora, o pai e filho, o pai entrou na relação muito antes. O pai, ele veio primeiro no sistema familiar. Existe uma hierarquia. Então, um cuidado muito grande tem que ser tomado quando você vai ajudar o seu pai, que é um cuidado que se chama postura. Postura íntima. Juízo de valor. Quantas pessoas enriquecem e vai lá, já vieram muitos reclamar no consultório comigo. Não, doutor, eu não sei o que minha mãe acha, que ela fica morando naquela casinha velha dela lá, eu quis dar uma casa para ela, ela não aceitou de jeito nenhum. Por que a mãe não aceitou aquela casa? Novinha. Porque aquele filho levantou o nariz e foi lá com arrogância, com dó. Olha, mamãe, estou mostrando para a senhora como é que faz para ganhar dinheiro. Tá? A senhora não é capaz de ganhar dinheiro? Eu sou maior que a senhora, eu comprei essa casa para a senhora. Aquela mãe, ela sente-se humilhada e não aceita. Então,
quando você for ajudar o seu pai, seja levar no médico, seja dar um presente, dar uma casa, você tem que tomar, não é cuidado, não é com o que você vai dar. Você tem que tomar cuidado, é com qual postura você vai dar. Tem gente que pode dar uma camisa, com uma postura de arrogância para o pai e para uma mãe. E isso humilhar esse pai e essa mãe. Tem uma outra pessoa que pode dar realmente uma casa, mas com uma postura de humildade, que dentro do coração a pessoa diz: papai, eu estou te dando essa casa, mas essa casa é uma migalha perto do que o senhor já me deu. Olha só a diferença, galera. Papai, essa casa é muito pouquinho perto da vida que o senhor me deu. Eu só consegui comprar essa casa para te dar, papai, porque o senhor me deu a vida. Então o que o senhor me deu é muito maior. Eu de cara já devo ao senhor a gratidão. E não vou me colocar superior porque eu estou ajudando um pai ou uma mãe. Excelente pergunta, viu, Selma? Obrigado aí. Mariano Tony traz: é verdade. Como lidar com a rejeição familiar? Poderia ser um tema. Nossa, excelente o tema, viu, Isadora? Obrigado aí pela sugestão. A rejeição familiar. Muito interessante, porque aqui a gente fala muito de quando a gente rejeita. Mas a gente fala pouco de quando a gente é rejeitado. Mas é um tema bastante interessante que daria uma live inteira, tá? Mas eu vou adiantar para você que quando a gente é rejeitado dentro do sistema, é sinal que a gente é, entre aspas, ovelha negra. Ou seja, é sinal que a gente faz diferente. E o Bert Hellinger fala a favor das ovelhas negras, porque são elas que trazem evolução para a humanidade. Imagina se você é rejeitado, é porque você está fugindo de um padrão. Imagina se você repetisse exatamente o padrão da sua família. Esse sistema evoluiria? Não, não evoluiria. Então, para o sistema evoluir, alguém tem que vir e fazer diferente. E se ele faz diferente e o padrão familiar é outro, é lógico que ele vai receber alguma rejeição. Então, quando você é rejeitado, não rejeite aquelas pessoas que te rejeitam. Olha só, as pessoas que te rejeitam é porque te julgam pelo modo como você vive ou faz. Se você rejeita eles por te rejeitar, é porque você também está julgando o modo dele de fazer ou de ser. Então você aceita: tá tudo bem que vocês me rejeitem, mas eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, dá licença. Só resumindo aí. Ajudar quando pode, quando você diz sim para tudo. Em algum momento você está dizendo não para você. Jesus disse: seja seu sim, sim, seu não, não. Que legal, jovem. Muito obrigado aí pela participação. Jovem Souza. Sim, sim, não, não. O que é, o que não é, não é. É uma questão de honra mesmo. Que legal, parabéns. Mariana Ottoni: minha mãe sempre ajudou e ajuda muita gente, mas às vezes ela esquece de perceber que ela não mora sozinha. E trazer um problema ao ajudar alguém trazendo para dentro de casa incomoda as outras pessoas. Exemplo muito interessante, Maria Ottoni, de uma situação onde a pessoa realmente pode, né? Eu não sei o contexto exato, mas onde muitas vezes a pessoa pode estar fazendo pelo outro o principal, entende? O ajudador nunca pode fazer o principal. A ajuda tem que ser sempre discreta. Tem que ser respeitada as circunstâncias. As circunstâncias. Segunda ordem da ajuda é as circunstâncias. Então, as circunstâncias que precisam ser respeitadas é que a pessoa peça e que você dê o que a pessoa precisa. São circunstâncias. Nunca o ajudador vai ter que ter o papel determinante naquela mudança, naquela evolução do ajudado. O papel determinante tem que ser da pessoa, do ajudado. Então, você pegar a pessoa, carregar nas costas, fazer por ela, vai se dar mal. Porque você vai, igual você está explicando aí que aconteceu na sua casa, né?
você vai te trazer um grande prejuízo, aquela pessoa vai se sentir ofendida porque você está fazendo isso, porque você está com dó dela, você está se considerando superior, e o auxílio não vai acontecer realmente. Obrigado aí pela participação. Kel Souza, cheguei, seja bem-vinda. Denise Matos, existem muitos pedintes nos metrôs, ônibus, nas ruas. É correto dizer que não tem trocado? E na realidade temos dinheiro na bolsa? Olha, Denise, interessante sua pergunta. Aqui a gente não categoriza as coisas como certo e errado. Na verdade, a grande base da constelação familiar, das terapias integrativas, é que está tudo certo, entendeu? Se a pessoa escolheu aquele caminho, é o caminho certo para ela. Agora, nós falamos de caminhos que trazem mais ou menos sofrimento. Caminhos que trazem mais ou menos desordem ou ordem, entende? Se eu conheço uma lei, que é a lei da gravidade, eu vou pular do terceiro andar? Melhor não, né? Porque se eu conheço a lei da gravidade, eu não vou pular do terceiro andar. Se eu conheço a ordem da ajuda, e eu sei que eu só posso ajudar o outro quando me é possível, quando eu tenho aquilo para ajudar, eu estou com um amigo passando dificuldade financeira, eu vou fazer um empréstimo com terceiros para ajudar esse amigo que está com dificuldade financeira? Eu vou ter o papel determinante se eu sei que isso é errado? E que provavelmente esse amigo pode ser que ele fique de mal de mim. Por quê? Porque eu agi com dó dele. Ou seja, é a mesma coisa. Certo, nem errado não tá, mas vai trazer mais ou menos sofrimento. Tá errado ajudar esse amigo? Não. Tá certo? Tá também, tá errado? Não, tá tudo certo. Agora, o problema é que traz sofrimento. Tá certo, por exemplo, eu entrar na relação de casal e me dar na relação totalmente, fazer tudo por essa pessoa, pagar tudo pra ela, e essa pessoa vacila comigo e eu perdoo, essa pessoa me trai e eu perdoo também, e aí eu dou tudo quanto é presente, eu mato os meus dias para ajudar essa pessoa. Tá certo fazer isso? Quem falou que tá errado? Pode estar certo sim, mas conhecendo as leis de reciprocidade na relação de troca, eu sei que uma hora ou outra essa pessoa que muito está recebendo vai se sentir ofendida. Ela vai se sentir inferior na relação. Porque aquele que dá muito na relação se coloca como superior. E aquele que muito recebe fica inferior. E aí esse que fica inferior se sente humilhado. E esse aqui que geralmente racha com a relação e vai acabar com a relação num término trágico, num término ruim. Essa pessoa vai trair ou vai meter o pé na bunda mesmo. Então quer dizer, tá certo ou tá errado? Não estamos falando que tá certo ou tá errado. Mas se fizer assim, vai ter consequências assado. Porque se eu falo que tá errado, eu estou julgando. E tudo que eu julgo, eu acabo atraindo para perto de mim. Tudo que eu julgo, eu acabo fortalecendo. Então, eu não julgo. Então, não dá para dizer que está certo ou que está errado. A minha atitude, né, diante de um pedinte, às vezes eu dou, às vezes eu não dou. Mas em todas as vezes eu olho nos olhos daquela pessoa e digo dentro de mim, né, até porque eu sou constelador, trabalho com isso, eu reconheço o seu valor. Eu reconheço a sua grandeza. Olha só, galera. Uma sacada muito importante da constelação familiar é a seguinte. Não existe um caminho melhor ou pior. Um caminho mais ou menos digno. A humanidade precisa que cada um ocupe o seu papel. Os sistemas familiares precisam que cada um ocupe o seu papel. Então, tem alguém que foi designado, digamos assim, pelo destino para ser um mendigo. E ali ele ajuda a humanidade na evolução. E tem um outro que foi designado para ser milionário, para ser presidente da República. E ali ele cumpre o papel dele na evolução de toda a humanidade. E esse papel, ele é igualmente importante. A dignidade de ser um professor, de ser um médico, de ser um milionário, de ser um mendigo, de ser um dependente químico, a dignidade disso é a mesma. Quantos dependentes químicos precisaram morrer para que se estudassem e se desenvolvessem técnicas melhores para tratar a dependência química? Quantas pessoas precisaram morrer
de doenças infecto-parasitárias para se inventar as vacinas ou os antibióticos. Entende? Quem sobreviveu não é mais digno do que aquele que morreu. Pelo contrário, aquele que morreu, aquele que sofreu mais, carregou um peso maior. Em nome daquele que teve o benefício. Então não está certo e não está errado. Todos temos a nossa dignidade. Todos temos o nosso valor. Então quando eu olho para o mendigo, às vezes eu dou, às vezes eu não dou. Depende, eu não sei direito o que leva isso na minha cabeça. Mas todas as vezes eu olho nos olhos e falo, você é capaz o suficiente. Antigamente tinha a questão da pessoa vir pedindo o sinal e a pessoa está em... Opa, meu Deus do céu. Pulou. O celular deu um pulão aqui. E a pessoa está embriagada. Né? A pessoa me aborda no sinal. Ô moço, tudo bom? Dá um dinheiro aí. Antigamente eu me enchia de julgamento moral. Eu falava, filha da mãe, rapaz, tá querendo pedir dinheiro para beber. Ou seja, um monte de apontação de dedo. Depois que eu conheci a constelação, eu falei, gente, que prepotência a minha, né? E muitas vezes eu até dou esse dinheiro, dou lá R$1, R$2, vai. Você quer para tomar pinga? Toma sua pinga lá, né? Assim, eu vejo dignidade na história que você escolheu. Eu vejo grandeza no caminho que você escolheu. Você carrega um peso para que outras gerações não precisem carregar. Entende? Então, o olhar para qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa, não é só um mendigo, não. Não é só uma pessoa que te procure num contexto de atendimento. Para qualquer pessoa, para o seu filho, para qualquer pessoa, você tem que olhar para aquela pessoa e dizer em seu coração, você é digno o suficiente, você é grande o suficiente. Você tem o seu valor e eu reconheço o seu valor. Tá bom? Daniela está trazendo o famoso ajudar a quem quer ser ajudado. Exatamente. Daniela, isso mesmo. A pessoa só muda quando quer a mudança. Nossa, que legal, galera. Muito comentário aqui. Obrigado, gente, pela participação. Pena que não vai dar de responder todos, mas eu vou responder a maioria. Tô aqui para isso, tá? Mas como o tempo é pouco, eu vou falar das outras duas ordens, tá? Então, a primeira ordem, você dá aquilo que você tem. Você dá aquilo que você tem. E você toma para você em retribuição aquilo que você precisa e aquilo que é justo dentro de uma relação de troca. A segunda ordem é o respeito às circunstâncias. Ou seja, se aquela ajuda tiver um impedimento muito grande, uma dificuldade muito grande, você vai ter que mover muita coisa para que aquilo aconteça. Você não pode realizar. O movimento maior tem que ser da pessoa que você está ajudando. Terceira ordem é essa ordem da equivalência de valores, de se considerar tão valoroso quanto a outra pessoa que está ali na sua frente. Porque se você coloca como superior, você se coloca no lugar de pais. Os únicos que são superiores a uma pessoa são seus pais e os seus antepassados. Esse sim provê vida constante a essas pessoas. A terceira ordem é essa da reciprocidade. A quarta ordem é a empatia ao sistema. Empatia ao sistema. Olha só. Você olha lá um mendigo na rua, ou você vê uma pessoa que chega no seu balcão para você atender, e a pessoa está com um problema. A pessoa está com um sofrimento. Você olha para ela, se você olhar ela só isoladamente, você vai pensar assim, coitadinha. Coitadinha, meu Deus, como que ela está passando por essa dificuldade, por esse sofrimento. Nossa, eu tenho a solução para essa pessoa. Isso é um vacilo. Você tem que olhar para aquela pessoa e entender que ela vem todo de um sistema familiar que trouxeram a ela exatamente aquele jeito de ser. Então, empatia com o sistema. Eu olho um paciente na minha frente, eu olho um cliente de constelação na minha frente, os meus olhos passam pela pessoa e vem atrás dele o pai e a mãe. Olha que legal. O pai e a mãe, os avós, os bisavós. Sem a pessoa perceber, sem eu dizer isso verbalmente, mas falando dentro de mim.
Eu vejo o seu pai e a sua mãe. Eu valorizo tudo que você traz do seu sistema. A pessoa pode estar fodida, a pessoa pode estar arregaçada, a pessoa pode estar depressiva, a pessoa pode estar na situação, pode estar em câncer terminal. Eu não sinto dó dessa pessoa. Isso é um exercício. Não foi fácil. Mas eu não sinto dó dessa pessoa. Eu olho dentro dos olhos dessa pessoa e digo com o meu coração. Às vezes eu estou conversando sobre o assunto que ela traz, eu estou escutando o que ela está fazendo, e dentro da minha mente eu estou olhando dentro dos olhos dele e dessa pessoa e dizendo na alma dela: eu reconheço o seu valor. Eu reconheço o valor de tudo que você traz do seu sistema. Se você decidiu morrer de câncer, é porque você traz isso do seu sistema. E eu te dou essa liberdade. Eu desisto de achar que é eu que sei o que é melhor para você. E se você decidir continuar caminhando para esse câncer, é uma escolha sua e eu respeito. Então, quando a gente vai olhar para uma pessoa, quando a gente vai auxiliar uma pessoa, quando a gente vai atender uma pessoa, como coach, como terapeuta, como que seja um balconista, como se que seja alguém que dá informação dentro de um órgão público, eu preciso olhar para essa pessoa e entender que ela traz todo o sistema dela. Quer ver uma desordem que acontece muito? É quando o professor olha para o aluno e fala: coitado, esse aluno é uma vítima da família dele. Ah, o pai não cuidou, a mãe não cuidou, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O professor se enche de queixas contra a família daquele aluno. Aquele aluno inconscientemente fica grilado com esse professor. Ele fica com ódio desse professor, começa a aprontar na sala de aula. Porque aquele professor aponta o dedo lá na consciência, julgando e criticando os pais dele. Esse aluno tem uma fidelidade tão grande aos pais que ele sente o professor criticando os pais e ele começa a sentir raiva desse professor, ele sente raiva da matéria, ele deixa de ter aproveitamento escolar. Então a pedagogia sistêmica está trazendo cada vez mais isso, que é a empatia ao sistema. O professor acreditar que a melhor pessoa para o aluno não é o professor, é o pai e a mãe dele. A pessoa que mais pode prover aquele aluno de vida, de conhecimento, de realização e sucesso, não é o professor, é o pai e a mãe dele. Olha, por incrível que pareça. Então, a quarta ordem da ajuda, se você quer auxiliar alguém, você olha para ele e considere tudo que ele traz do sistema. Toda a crença, toda a história, o pai, a mãe, os avós, a etnia, né? A etnia negra, a etnia caucasiana, a etnia asiática, oriental, tudo que a pessoa traz de dentro do seu sistema precisa receber um valor. E para que aquela pessoa consiga fazer diferente do que o sistema trouxe, por exemplo, um analista financeiro, por exemplo, ou um economista, ou alguém que é um coach de economia, um coach financeiro, que olhe para o seu cliente e diga: ih, coitado, o pai e a mãe lavadeira, o pai não sei o que, o pai foi alcoólatra, coitado desse aí, olha aí, ó, como ele traz do pai e da mãe a pobreza, e aí a pessoa faz um juízo de valor negativo daquela pobreza que o pai e a mãe do cliente trouxe. O que acontece? Esse cliente, ele sente esse julgamento e ele não consegue honrar mais aquele consultor, aquele coach, aquele ajudador, do que aos pais. Ele vai honrar os pais muito mais do que esse ajudador. Só esse ajudador, reconhecendo o valor desses pais do jeito que foram, bons o suficientes e considerados com gratidão, considerado que esses pais, mesmo tendo vivido na pobreza, são os melhores para dar a esse filho riqueza, é que esse filho, esse auxiliado, esse ajudado, vai conseguir realmente tomar riqueza. Olha que interessante, olha que sagaz, a gente conseguir perceber que a outra pessoa honra o próprio sistema familiar e ele vai bater pé na postura do sistema, na tradição do sistema, na repetição do sistema, se você julgar o sistema dele. Então a quarta ordem da ajuda é quando você realmente acolhe no seu coração o sistema que o seu ajudado traz, sem julgamentos ou críticas. Olha, eu concordo, tá tudo bem que o seu pai tenha sido pobre, alcoólatra, tenha morrido na sarjeta,
Tá tudo bem que a sua mãe tenha sido lavadeira e não tenha tido grana. Foi isso que eles te deram. E foi o melhor que eles te deram. E eles te deram tudo o que você precisa para você ser rico, para você realmente conseguir chegar ao seu estado desejado de alcance financeiro. Olha que interessante. E a quarta ordem, a quinta, aliás, essa é a quarta, né, que é a empatia ao sistema. A quarta ordem da ajuda aliás, a quinta ordem da ajuda é justamente um amor incondicional. O que é esse amor incondicional? É o respeito ao ajudado na possibilidade que ele tem de não querer a sua ajuda, de não tomar a sua ajuda. A possibilidade que aquele ajudado tem de dizer: eu vou para a morte, eu vou me ferrar mesmo, não tem problema. Então, porque o que acontece? Quando eu estou ajudando, eu passo muitas vezes a considerar aquela pessoa boa, digna, fazer um juízo positivo de valor dela, só se ela aceitar minha ajuda e ela fazer a modificação que eu acho que ela deveria modificar. Por exemplo, um paciente com depressão, né? Eu sou psiquiatra, não sou constelador, e eu atendo pacientes com depressão. Quando eu olho para um paciente com depressão, a primeira coisa, como psiquiatra, é eu pensar: nossa, ele devia sair dessa depressão. Nossa, ele devia estar alegre. Nossa, ele devia conseguir ficar mais tranquilo, sem medo das coisas. Esse é o juízo de valor que eu faço, só como psiquiatra. Mas como constelador, eu olho para aquela pessoa e digo: olha, existe um caminho para você sair dessa depressão. Mas se você quiser permanecer nessa depressão, se você sentir que esse é um caminho que você deve permanecer, eu sinto muito, eu não posso fazer nada. Eu vou te considerar digno também na depressão. Olha só, o amor incondicional é aquele amor que não impõe condições. Porque, olha só, se eu olho para ele e considero ele bom, bem, considero ele positivo, considero ele com uma vida digna, só se ele sair da depressão, é porque eu estou apontando o dedo para a depressão, para os depressivos da família dele, para as histórias de tristeza da família dele, e estou dizendo que isso é indigno de existir. E aí, de cara, eu já saboto o processo. Por quê? Porque se eu considero a depressão uma coisa indigna, se eu faço juízo de valor, se eu falo coitado, fraco, falta de Deus, né? Os julgamentos que as pessoas fazem para a depressão. Depressão, fraqueza, né? Se eu aponto o dedo, esse cliente, ele sente, sem que eu fale uma palavra, e some, nunca mais volta. Por quê? Porque ele não vai ser ajudado por mim. Então, o amor incondicional é aquela consideração positiva, aquele direito de dignidade que você dá a outra pessoa do jeito que ela é, não do jeito que você idealiza, não do jeito que você acha que ela deveria ser, não do jeito que o padrão acha que a pessoa deveria ser. Obesidade, por exemplo. Se a pessoa escolheu estar obesa, ela pode vir, vamos supor que você seja um nutricionista, um coach de emagrecimento, tudo bem. Você vai ajudar aquela pessoa. Mas se ela escolher permanecer obesa, para que um dia você consiga ajudá-la, você tem que entregar para ela essa liberdade. Olha, se você escolher permanecer obesa, eu não posso fazer nada. Eu estou aqui com um caminho te mostrando. Mas você só vai trilhar esse caminho se você realmente quiser. E pode ser que a pessoa não consiga mesmo. Pode ser que ela esteja tão ligada aos obesos da família. Pode ser que ela esteja tão ligada às pessoas que passaram fome no sistema familiar dela, que aquela fome, aquela sede de alimento, de comer, de se encher, não consiga ser revertida naquele momento. É uma escolha. Todo caminho é uma escolha. O sofrimento também. Ninguém está aqui falando que é melhor ou pior. Pelo contrário, todos os caminhos são dignos. Todos os caminhos merecem pertencer. Tem um lugar no coração da gente, de quem está ajudando. Todos os caminhos. Mas nós estamos, como ajudador, dispostos a iluminar, a mostrar: olha, se você fizer assim, 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 se você modificar a sua alimentação assim, assim, assado, se você fizer atividade física assim, assim, assado, você pode reverter a sua obesidade. Você pode perder aí os 10 quilos que você quer perder, os 20 quilos que você quer perder. Mas se você não perder, se você não conseguir,
paciência, eu não posso fazer nada. Olha só, olha a humildade do ajudador entregando a responsabilidade a quem é de direito. De quem que é a responsabilidade de emagrecer? É do próprio ajudado. O ajudador nunca vai conseguir emagrecer pelo outro. Como não vai conseguir enriquecer, como não vai conseguir aprender pelo outro. O papel, e isso é da ordem da ajuda, o papel da segunda ordem de ajuda, o papel do ajudador, do ajudante, daquele que auxilia, daquele que auxilia, daquele que presta um serviço, é um papel sempre discreto. Ele não pode ser determinante. Esse negócio de pegar a pessoa lá da situação de rua, trazer para dentro da sua casa, como se você fosse salvar aquela pessoa. Quem é você? Quem sou eu para fazer uma coisa dessa? Nós não somos tão grandes o suficientes para ter o papel determinante na vida da pessoa. Quem tem o papel determinante na vida da pessoa é ela mesma. É ela mesma, à medida que ela receba a vida do jeito que foi dada. À medida que ela receba a vida de uma forma grata, de uma forma sem rejeições. Sem rejeições. Obrigado, galera. Gratidão. Orlando tá falando. A Mariana tá falando. E o pedir ajuda é saudável? Muito, Mariana. Muito saudável. Pedir ajuda, cara, que dignidade a gente tem de falar, olha, por favor, me ajuda, eu preciso da sua ajuda. Isso é humildade. Quem é que não precisa de ajuda? A ajuda maior que todos precisamos é de pai e mãe. Isso tem que ficar muito claro. O fluxo de vida que nos sustenta é pai e é mãe. Estamos juntos. Marcinha Mota, gratidão. Caindo muitas fichas. Valeu, Marcinha, parabéns. Ju Cigarini, minha esposa linda. Tá falando de onde, Ju? Da sala, da cozinha, do quarto? Lorene. Oi. Sandra Carbo. Me abrindo um outro olhar para muitas coisas. Gratidão, massa, Sandra. Valeu aí pela sua presença aqui conosco. Neuza Colombo, mandando um olharzinho de coração. Muito obrigado mesmo. A Leide está falando, meu Deus, está falhando. Ossos da internet, né? Ossos da tecnologia. Às vezes a gente tem umas quedinhas aí da oscilação da internet. Orlando da Silva está trazendo. Depois de 2 anos colado no Dr. Jim, várias reuniões, treinamentos, lives, aprendi e aprendo muito. Constelação familiar, uma luz no caminho. Valeu, Orlando. Muito obrigado aí pela validação. Eu fico muito feliz de ter você conosco aí, nos acompanhando, aprendendo com a gente e nos ensinando também. Você pode ter certeza que você traz muitas contribuições para o nosso aprendizado. Meu amor está lá na área. Doutor, gratidão por tudo. E, infelizmente, Márcia Gaioso, seja bem-vinda. Obrigado. Cada vez melhor, querido Dr. Jim. Muito obrigado mesmo pela validação. Adorei a live, Isadora está trazendo. Quero participar outras vezes. Show de bola, Isadora. Geralmente, terça, quinta e sábado a gente está fazendo live. Sensacional o tema de hoje. Obrigado, Daniela. Ju Cigarini está perguntando, qual o ganho secundário das pessoas que só ficam ajudando os outros? É muito interessante. Eu falei que ia falar da questão filantrópica e acabei não entrando muito, só tem 1 minuto e 21 segundos para eu falar. Mas eu vou falar assim. A questão filantrópica é a seguinte. Quando você ajuda, mesmo sem esperar uma retribuição da pessoa, você já está recebendo uma retribuição de experiência. Então é essa a troca. Você vai lá no trabalho filantrópico, você recebe uma retribuição de experiência. E todas as ordens da ajuda necessitam ser obedecidas. O que acontece é que, muitas vezes, a pessoa vai entrar num trabalho filantrópico movido pelas próprias carências, pela própria culpa. Entende? Pela própria culpa, a pessoa, muitas vezes, por culpa de ser rico, ele vai lá e doa dinheiro. Entende? Isso pode acabar levando a pessoa a uma falência. Então, nunca você vai ser movido em um auxílio por culpa ou por dó. Isso tem que ficar muito claro mesmo. A Ju lembrou que tem um grupo do Telegram. Se você acessar, se você ir lá no meu perfil aqui do Insta, tem um link lá que você entra para o meu grupo do Telegram. Joana Dark, um livro que me ajudou muito, Perdas Necessárias. Muito legal esse livro, galera. Topíssima live, Dr. Jim, obrigado. Mas
Beijo no coração para vocês e até a próxima live. Valeu!